sendo uma das mais poderosas obras do escritor e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray é um drama psicológico poderosíssimo que mostra a verdadeira face do hedonismo e da corrupção da natureza humana. Não sei se você é novo por aqui, se você for, bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, um livro bem impactante, chamado O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Você provavelmente já ouviu falar, talvez não do Oscar, mas de um conto, de uma crônica dele muito famosa, que é O Gigante Egoísta. Inclusive, se você não leu, também recomendo. É uma crônica maravilhosa, muito bonita. E o Oscar, ele nasceu em Dublin em 1854, morreu em Paris em 1900. Morreu, ou seja, relativamente novo. Teve uma biografia bem controversa, depois no final da vida ele foi condenado, caiu em desgraça, mas esse nem é o foco aqui do meu vídeo. O meu foco aqui é o romance que ele escreveu, O Retrato de Dorian Gray, que foi uma das obras, um dos, abre aspas, clássicos que foram colocados à disposição da minha turma lá num projeto de leitura que foi feito na escola. Esse não foi a obra que eu escolhi, eu comprei ele de forma independente depois que o projeto acabou. O projeto já acabou há, sei lá, 6 meses. Então, este livro aqui é muito poderoso e eu já recomendo bastante. Não é nenhuma obra que eu diria que, olha só, é uma daqueles livros indispensáveis, daquela biblioteca central, clássicos absolutamente inegáveis. Não é nenhum grande e estupendo livro, assim, não tenho esta consideração por ele, mas é uma obra interessante e que sem dúvida vale a pena, principalmente para quem tem mais interesse em psicologia, etc. Eu sei que a literatura russa também aborda um pouco esse aspecto, mas enfim, é um livro interessante que tem uma narrativa, uns personagens bastante invulgares. Nunca tinha visto nada parecido na literatura, mas vamos por partes. A história começa com a pintura de um retrato, inclusive por isso que o título do livro é O Retrato de Dorian Gray. Inclusive essa rosto aqui não é o personagem, é o autor, o Oscar Wilde. Então o livro começa com 3 personagens em cena, praticamente. Um deles chega um pouquinho mais tarde, mas são os 3 dos personagens mais centrais, mais importantes da obra, que é o Dorian, que é o personagem principal, Dorian Gray, o Lord Henry e o Basil, que é o pintor. O Dorian é, em resumo, um rapaz bonitão, herdeiro, tem uma vida desafogada, tem tudo o que ele poderia exigir da vida, tá bom? É um rapaz já que tem a vida pronta, em que vive ali em jantares aristocráticos, enfim, tem uma vida ali bem fácil. Enfim, isso daí é o Dorian, que vai sofrer uma transformação super radical, uma transformação completa ao longo do livro, e esse é o fascinante da obra. Depois tem o Basil, que é um dos meus personagens favoritos, que é um pintor, um homem mais velho, mais experiente e que entende o que tem alguma noção do que realmente vale a pena na vida. E esse Basil tem um fascínio, tem um grande apreço pelo Dorian, eles são amigos. E depois tem um personagem que chega um pouquinho mais tarde, mas esse daí é nos primeiros 2 capítulos já do livro, que é o Lord Henry, que é um aristocrata, rico também, e que tem uma filosofia de vida. Ele fala assim de uma maneira garbosa, ele tem uma oratória muito convincente, enfim, esse cara aí tem uma mentalidade horrível, é um personagem que eu detestei. Inclusive mostra, esse daí é um personagem que expressa bastante bem o poder que pode ter uma má influência. Mas peraí que eu já chego nessa parte. Então, tem ali aquele círculo, tem o Dorian e o Basil, que já são amigos. O Basil entra na sala com o Lord Henry. O Lord Henry ainda não conhecia o Dorian, tá bom? Esse daí são os 3 personagens, 3 dos personagens mais importantes. E o Lord Henry conhece o Dorian, também se fascina com a beleza daquele rapaz, era um rapaz loiro, super bonito. E ele seduz o Dorian e fascina o rapaz com aquela oratória, aquela filosofia de vida. Ele fala de uma maneira muito elegante e usa paradoxos. Mas assim, se você parar e pegar um parágrafo daquilo que o Lord Henry diz, é tudo groselha. Assim, não, é impressionante. Não faz sentido o que ele fala. É uma filosofia de vida, assim, parece muito boa, etc. Mas é que nem o humanitismo do Quincas Borba lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Não presta pra nada.
A filosofia do Henry não presta pra nada. Mas o ponto é, ele fascina lá o Dorian e o Dorian começa a adotar os princípios do Henry. Quais eram os princípios do Henry? Eram de que a única coisa que vale a pena na vida é beleza e prazer. Olha só que maravilha. Você que já entende um pouquinho de filosofia, de história moderna, já sabe o que vai acontecer com o Dorian. Ele adquire a convicção de que a vida dele só vai valer a pena, ele só vai ser feliz enquanto ele for jovem, enquanto ele for belo. E, simultaneamente a isso, o Basil termina o retrato do Dorian, um retrato brilhante, a maior obra do Basil, que era um pintor, como eu já mencionei. E o Dorian olha para aquele retrato e adquire um ódio àquele retrato, porque aquele retrato vai ficar para sempre jovem. A tinta não vai mudar, o retrato não vai envelhecer. Quem vai envelhecer é ele. E com esses novos princípios que ele pegou do Lord Henry, ele era um rapaz muito ingênuo, muito inocente, então ele foi facilmente influenciado. Com aqueles princípios ele começa a sentir inveja do quadro, porque olha só, esse quadro vai ser novo para sempre e eu vou envelhecer, vou ficar velho, vou ter rugas e minha vida vai acabar. Então ele faz basicamente um pacto. Ele deseja com todas as forças de que ele fique jovem para sempre e o quadro envelheça. E que ele daria a própria alma para isso acontecer. Mas ali no início da história você acha que aquilo é apenas um artifício retórico, que não vai acontecer nada. Mas lá na frente da história, isso aí já mostra que a obra é muito criativa. O Oscar Wilde conseguiu construir umas sacadas muito interessantes. Mais pra frente, o Dorian vai perceber que ele não está envelhecendo, mas o quadro está. Tá bom? Então tem um jogo aí bem comum. O ponto é, o Dorian abandona basicamente a amizade com o Basil, porque o Basil era um cara mais sóbrio, que entendia mais da vida, que chega no ponto da história, um ponto bem marcante, que ele até fala que o Dorian tem que começar a orar, a rezar, a pedir para Deus para que ele tire ele daquela vida de pecado, daquela vida de vício, que foi a vida na qual ele entrou depois que ele conheceu o Henry. Porque ele, influenciado pelo hedonismo e acreditando em jantares e festas e aquela vida aristocrática e tal, ele adquirindo a convicção de que a vida dele só vale a pena enquanto ele for belo e jovem, e de que a única coisa que interessa é o prazer, ele começa a fazer um monte de atrocidade. Qual é a primeira das atrocidades? Ele conhece uma jovem chamada Sybil Vane, e ele se apaixona, e nossa, ele tá cheio de paixão, e o amor, etc. E ele se apaixonou por essa menina porque ela era uma atriz brilhante. Mas essa atriz, ela era de fato uma jovem muito talentosa do ponto de vista da atuação. Depois da história, como eles se conheceram, nem é tão importante assim, você vai ver. E então eles viram namorados, ficou noivos logo. E então a Sybil Vane, o Dorian convida os amigos dele, o Henry e o Basil, para ver a namorada, a noiva dele, atuar. Mas acontece que a noiva dele, como retirou toda a paixão que ela imprimia, que ela dava na atuação, e deu pro Dorian. Então ela retirou a paixão que dedicava à profissão dela, que ela era uma menina super jovem, sei lá, acho que era 17 anos, enfim, começou a dar toda aquela paixão, todo aquele amor, todo aquele vigor da juventude pro Dorian. Então, o que acontece? Naquela noite, ela atua de uma forma terrível. Assim, ela é um desastre aquele show de teatro. Inclusive, naquele teatro, ela costumava interpretar personagens femininas das obras de Shakespeare, o que também é uma referência interessante. Então, é uma noite terrível, etc. Depois do show, da peça, aliás, o Dorian vai falar com ela e fala umas barbaridades, assim, porque ela decepcionou ele, porque minha nossa, inclusive, esse é um ponto muito interessante. Por quê? Esse livro vai brincar muito com os seus sentimentos, com as suas emoções. Porque quando o Dorian fala aquelas atrocidades, aquelas insanidades pra Sybil, que era a noiva dele, não é? Você sente uma raiva tremenda no moleque. Você fica com uma raiva. O rapaz tinha a minha idade quase, é um pouquinho mais velho. Você fica com muita raiva do Dorian, porque você tem a vontade de meter um soco na cara dele e você fica morrendo de pena da noiva, que não tinha culpa nenhuma. E então a noiva morre de desgosto. Então, essa é a verdade. Então, essa grande novidade já tá aqui na contracapa do livro. Por isso que eu também decidi contar aqui no vídeo. Então, a partir dessa primeira tragédia, o Dorian ele começa a ter uma vida completamente desregrada, sem compromisso nenhum, sem valor moral nenhum, porque a única coisa que interessa qual é? Você já deve saber, o prazer
e a beleza. Então o livro é cheio de discursos filosóficos, principalmente do Henry, mas também do Dorian depois, mais pra frente da história, em que eles mostram ali paradoxos e olha só, porque eles se refletem sobre as mulheres, sobre a época moderna, os temas sociais, então eles fazem reflexões, etc. Mas, e que sim, são muito bem construídos, são bastante interessantes. Inclusive, tem um momento aqui, eu não me lembro exatamente do capítulo, mas é mais pro final do livro em que o Henry e o Dorian estão conversando com uma senhora, que também é rica, etc. E existem diálogos muito interessantes, que é uma frase pequena atrás da outra, pá, 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 de pergunta e resposta, e você fica muito animado. É um daqueles livros que você não percebe que o tempo tá passando. Eu fiquei, na sexta-feira eu li ele durante 1h30, e passou 1h30, eu não percebi. Eu olhei pro relógio, eram 10h24 da noite. Eu tinha começado a ler às 9. Então, é uma obra cheia desses discursos, dessas declarações estranhas, mas que, quando analisadas friamente, não sobrevivem, não sobra nada. Se você pegar os discursos todos elegantes e garbosos, etc., do Henry, Lord Henry, até tem um tom inglês assim o nome, Lord Henry. Então, se você pega um discurso dele, aqueles discursos todos XPTO, como diriam os meus colegas, e faz uma análise do que ele está tentando passar, do que ele quer dizer, das frases dele, talvez ele tenha dito alguma outra coisa de jeito, mas a maioria das coisas que ele fala não presta. Mais pra frente o Henry também vai dar um livro pro Dorian, e e esse livro realmente vai envenenar o rapaz. E o próprio livro fala isso, que aquele livro envenenou o Dorian, tá bom? Também já vem aquele ponto de que você tem que escolher bem os livros que você lê, porque tem muita gente que anda por aí. Essa frase, inclusive, não é minha, eu acho que é de José Maria Escrivá. Que tem muita gente que anda por aí achando que tem um livro embaixo do braço, mas tem um pedaço de lixo. Então você tem que escolher bem. Os livros também têm esse ponto. Esta obra é extremamente interessante. Tem outros personagens. Tem o, sei lá, James Vane, que é o irmão da Sybil Vane, que tenta vingá-la depois que ela falece. Tem vários membros da aristocracia que ficam ali naqueles jantares assistindo os discursos do Henry, que era um cara bastante astuto, que pegava as ideias e distorcia, brincava, falasse do espantalho, etc. Um homem muito fascinante, né? Nesse sentido, embora, como eu já tenho mencionado, aquilo que ele prega, os valores dele não prestam. Então, o Dorian vai seguindo aquela vida quando ele começa a cometer, o primeiro traço disso é quando ele faz aquela atrocidade lá com a noiva dele, a Sybil Vane. Não sei se foi exatamente aí, um pouquinho depois, mas nessa parte da história, mais pro meio, 40, 50% do livro, ele começa a notar que o quadro tá envelhecendo, e não apenas envelhecendo, mas adquirindo traços malignos. Então, um sorriso vaidoso, um olhar cruel, coisas que para ele parece um jovem limpo, ele parece um anjinho, mas o quadro, que é o rosto da alma dele, começa a se perverter. Ele até tenta reverter esse processo, mas no final ele segue aquela máxima, né? Que inclusive é uma das principais lições da obra, que é: um abismo chama outro abismo. Essa frase aí também não é minha, mas você com certeza já ouviu falar. Um abismo chama outro abismo. Vou repetir. Um abismo chama outro abismo. Se o Dorian não se cuidou, não se precaveu e entrou naquela vida de vício, entrou naquela vida de crueldade, e ele não se precavendo contra aquilo, ele foi só afundando e afundando cada vez mais no lodo, na lama do vício. Então ele faz inúmeras barbaridades, atos horrendos, assim, que não são narrados, eles são muito secundários na obra, são depois citados. Mas, e como é que você sabe? Se eles são apenas citados, como é que eu sei que eles são assim tão horripilantes? Porque, por causa da maneira como o pessoal começa a tratar o Dorian. Porque ele, todo garboso e tal, todo bonitão, quando ele começa a andar agora nos centros sociais lá da aristocracia, o pessoal começa a olhar ele de lado, começa a sair da sala quando ele entra, porque o pessoal começa a se dar conta que aquele rapaz bonitão não é tão bonitão assim por dentro. Não julgo o livro pela capa também, eu tenho outro ditado. Então, o abismo se chama outro abismo, e tem um amigo que vem e tenta puxar o Dorian pra fora dessa vida terrível que ele adotou por causa do Lord Henry, o poder da má influência. E esse amigo é o Basil. Eu tenho uma noite que é
acho que é o ponto de virada central assim no livro, que é o momento em que o Basil visita o Dorian à noite e tenta tirar ele daquilo. E pergunta, é realmente verdade tudo que dizem sobre você? Por que você não sai disso? E então o Dorian mostra, tem lá um acesso retórico, histérico, etc. Mostra o quadro que ele tinha escondido, tinha isolado numa sala, com medo de que o pessoal descobrisse o rosto da alma dele. Ele esconde o quadro numa sala e mostra pro Basil. O Basil tenta convencê-lo a sair dali e a orar. Então acontece, eu acho que é a cena mais impactante do livro. Mas daí, pra você descobrir, você vai ter que ler. Não vou entregar aqui o ouro todo num vídeo. Então, é um livro muito interessante. As descrições psicológicas são muito boas. E se eu gostei tanto assim do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, eu acho que eu vou amar a literatura russa, sobretudo Dostoiévski, que, pelo que eu ouvi falar, também aborda muito essa dimensão psicológica dos personagens. Então, tem essas máximas aí que são bastante interessantes. Você tem que ter algum filtro, alguma inteligência, alguma maturidade para entender esse livro aqui e não se deixar levar pelas baboseiras que o Henry e mais tarde Dorian falam. Enfim, aqui no momento em que o Dorian tá devastado por causa do falecimento da noiva dele, o Henry dá conselhos para ele, mas são todos conselhos ruins. É impressionante. Então são essas algumas das lições que você realmente tira do livro de forma bastante clara. O poder de uma má influência, né? Tem muita gente, deve existir muita gente atualmente que se lembra da sua vida passada e diz: maldita hora em que conheci fulano, cicrano e beltrano. Porque uma má influência pode arruinar a sua vida. Por isso que você tem que se filtrar seus amigos. Um livro, produções culturais que sejam, podem fazer muito mal para você. O exemplo aqui do livro o exemplo do livro é um livro. Então ter cuidado, por exemplo, com os filmes que você vê, com os livros que você lê. E também um abismo chama outro abismo. E depois, quando você tá naquela trajetória, em queda livre pro fundo do poço, é muito difícil você reverter aquele processo. E quem tenta vir te ajudar para reverter nesse processo, muitas vezes se dá mal, como foi o caso do Basil. O que aconteceu com ele, você vai ter que ler o livro para descobrir. E depois o próprio Dorian, que antes, no início do livro, era um jovem inocente, puro, etc. Ele, mais pra frente, enquanto a história progride, ele começa a arruinar e a gerar escândalos e a manchar a reputação das outras pessoas. Então, a realmente ser uma pessoa terrível. E o final do livro é fascinante, assim, porque quando aquilo que o Dorian vai fazendo, as influências que ele começa, as más influências que ele começa a proporcionar, eu tava imaginando como é que o livro vai acabar, mas realmente o final do livro é muito bom, muito criativo e extremamente surpreendente, porque você tá ali, inclusive eu acho que vai ser uma experiência muito melhor para quem não sabia o final. Você tá ali se perguntando o que é que o Oscar Wilde vai fazer com essa história. Que o Dorian vai fazendo um erro, cometendo um erro crasso atrás de outro erro crasso. O que é que ele vai fazer? Que isso aqui tá um desastre. E o final do livro realmente faz jus, né, a grande reputação que esse livro tem de clássico e de grande drama psicológico do Oscar Wilde. Recomendo, não é, como eu já mencionei, não é nenhum livro indispensável, mas eu achei interessante, gostei bastante. É uma obra razoável e, enfim, recomendo aqui no canal. Recomendo mais do que esse livro, aconselho que você leia O Gigante Egoísta, do Oscar Wilde, que é uma crônica bem curtinha, mas que vale muito a pena também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!